Glória a Deus. Depois de 2 semanas aí longe dos irmãos, é uma alegria a gente estar aqui de volta e falar desse tema, né, tão precioso, porque às vezes há muitas pessoas que ainda desconhecem o Espírito Santo, talvez porque imaginam que o Espírito Santo seja apenas uma força, uma influência, mas o Espírito Santo é o Deus em nós. Na verdade, é o Deus que nós nos relacionamos no nosso dia a dia. Nós temos o Deus Pai, que está sentado no seu trono de glória, ao lado dele Jesus, que intercede por nós, e nós temos o Espírito, que foi depositado na vida daqueles que creem, daqueles que foram salvos, lavados pelo sangue de Jesus. E por isso nós podemos dizer: eu me vesti com as minhas vestes brancas, não pela minha capacidade de purificar a mim mesmo, não para minha religião, que é capaz de me elevar à presença de Deus, mas porque Jesus fez num ato de justiça o sacrifício necessário para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados. Fala assim: glória a Deus. Quando a gente entende isso, nós podemos agora adentrar na sua presença e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E sabe o que Deus tem para você? Deus tem planos de paz, de futuro melhor. Deus diz que nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração de quem quer que seja o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui, assim: eu amo a Deus. Então é isso que Ele tem para nós. E o Espírito é aquele que opera, que nos instrui, que nos ensina, que nos consola, que nos direciona, que nos convence. É o Espírito que traz esperança, é o Espírito que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então a tentativa de viver uma vida sem sermos conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo é exaustiva. E muita gente está tentando de todo o coração, esforçando, se dedicando, mas deixa eu dizer, a tentativa de viver a vida cristã, a vida como discípulo de Jesus, sem Deus em nós, não é simplesmente difícil, é impossível. De vez em quando a gente se depara, né? Pastor, é muito difícil ser crente. É impossível, meu irmão. Por isso que Deus escolheu habitar em nós, para nos conduzir à vida que Ele tem para nós. E que vida que Ele tem para nós? Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é qualquer existência, não é um caminho qualquer, é uma vida de intensidade, de alegria, de contentamento, de júbilo. É uma vida que vale a pena chegar no final do nosso dia e falar assim: valeu a pena. Porque talvez estamos tentando viver a vida, curtir aquilo que são as coisas e as propostas dos nossos dias, mas a palavra de Deus nos instrui que aquilo que parece ser caminhos de vida aos olhos do homem, na verdade, são caminhos de morte. E Deus nos chama, nos atrai a Ele para dizer: vem dançar comigo, vem viver comigo, vem compartilhar a vida comigo, porque o que eu tenho reservado para você, nem seus olhos viram, nem o seu coração foi capaz de desejar, ou a sua mente de imaginar, porque é muito maior, é muito melhor. Nós estamos nesse mês de junho celebrando o Pentecostes. Aliás, no próximo domingo é o dia que toda a cristandade espalhada pelo mundo vai celebrar o Pentecostes. Pentecoste, a própria palavra pente, né, ou Pentecoste, tem a ver com 50, o penta. Então ele está dizendo para mim e para você que é 50 dias depois da Páscoa que nós contamos para chegar no dia de Pentecostes. Como a gente tem confusão do calendário, e às vezes a gente fala assim: quando é que é mesmo a Páscoa? A Páscoa é móvel, né? No nosso calendário, cada ano ela acontece num determinado dia, e a gente fala: por que é isso? É por uma coisa simples. Quando nós estabelecemos lá o calendário inicial dessas festas, os judeus, era tido o calendário lunar. Então se contava os dias a partir da lua, da rotação, da órbita. Então agora nós temos o calendário que é o calendário solar, por isso que eles não coincidem. Mas para a gente entender, próximo dia 8 é quando temos 50 dias depois da Páscoa
que é onde conta o início dos dias e do ano dos judeus, e que nós adotamos, como uma festa que vem lá da tradição judaica que Jesus celebrava. O problema é que quando a gente está falando de Pentecoste, tem duas referências. Primeiro é o Pentecoste das festas estabelecidas por Deus na antiga aliança. E o Pentecoste celebrava, ou celebra até hoje, os judeus fazem isso até hoje, o dia em que Deus deu para Moisés as leis. Até então não havia algo escrito, era tudo verbalizado. E agora Deus separa para ele um povo e faz lá para Moisés construir uma nação e dá para ele 10 leis. Essas leis não é que nós sejamos capazes de cumpri-las, porque muita gente está se esforçando para cumprir os 10 mandamentos. E deixa eu te dizer, você não vai conseguir. E a Bíblia diz que quando nós ferimos uns dos 10, nós nos tornamos culpados dos outros 9 também. Então a lei é como um termômetro para mostrar para mim e para você que por mais dedicado que sejamos, nunca seremos capazes por nós mesmos de cumprir 10 regrinhas, porque a nossa natureza era de rebeldia, andávamos pelos nossos próprios caminhos, desconhecíamos os caminhos de Deus, e por mais que a gente se esforce, nós não seremos capazes de evoluir à presença de Deus por nós mesmos. Então os 10 mandamentos eram um termômetro. Mas agora o Pentecoste é o dia que Deus transforma a nossa sorte, porque agora Jesus estava dizendo: não tentem cumprir o mandamento que eu tenho para vocês. Qual era o mandamento? Façam discípulos de todas as nações, antes que recebam poder do alto. Vocês receberão do meu Espírito. Deus estava dizendo que agora Ele não habitaria mais nos templos, ou no tabernáculo, como nos dias de Moisés, ou no alto da montanha, como naquele momento em que Ele entrega as leis, mas haveria um momento que Ele habitaria no seu povo, e não mais entre o seu povo. Já parou para pensar que nós temos o privilégio de ser uma geração que recebemos a promessa de desfrutarmos de sermos o templo do Espírito Santo? Por isso é importante entendermos igreja. Às vezes a gente diz: eu sou igreja, não é? Eu sou templo do Espírito Santo. Isso é uma verdade relativa, e eu vou explicar por quê. Porque a palavra igreja, eclésia, não é possível de usar para apenas o indivíduo. Eclésia significa eu sou parte da assembleia, eu sou parte do povo, eu congrego na família da fé. Então eu sou igreja quando eu tenho a comunhão com a família da fé. Então tentar viver igreja sem a conexão com a família não é possível. E ele diz que habitaria no seu povo, na sua igreja, e derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Olha que coisa bonita e maravilhosa de se viver. O problema é que quando a gente está falando do Espírito Santo, século 21, ainda tem muita gente que vai dizer: nem sequer sabia o que se trata do Espírito Santo. Foi quando lá Paulo estava em Corinto e foi para Éfeso. No capítulo 19 de Atos diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou seja, Paulo encontra gente que estava seguindo os passos de Jesus, mas ainda não tinham tido uma experiência comum o Espírito Santo. Aliás, eles diziam que nem mesmo sabiam que existia o Espírito Santo. E aí essa tentativa de viver uma vida com Jesus sem que o Espírito vai ser impossível. Porque é o Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E muita gente está vivendo crise de identidade. Hoje eu quero andar com Jesus, amanhã eu não quero mais. Hoje eu gosto de, deixei de ir. Não, eu não participo mais. Já fui lá uma vez. Não é isso. Porque uma vez que o Espírito testifica em mim, é impossível viver outra vida que não seja a vida que Deus tem para mim. Porque afinal de contas, fui selado pela presença do Espírito.
E resta a mim agora o quê? Caminhar na direção que Deus aponta para a minha vida. É Ele, o Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, é Ele que incomoda nosso coração quando tentamos nos desviar do caminho que Deus tem para nós. Por isso que o verdadeiro cristão peca mal, porque ele tem um incômodo que não é aquilo que as pessoas dizem ou me acusam, é o próprio Espírito dentro de mim que diz: não é esse o caminho que eu tenho para você, não é esse o caminho que você deve trilhar, não é assim que você lida, não é assim que você responde, não é assim que você fala, porque o Espírito agora vai me ensinar a respeito de todas as coisas. Aliás, a Bíblia diz que quando o Espírito está na minha vida, não vai ser necessário que ninguém mais me ensine coisa alguma, porque o próprio Espírito vai me incomodar. Hoje nós estamos aprendendo sobre isso, e a gente quer falar um pouquinho sobre esse testemunho, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele quer agir na nossa vida. Portanto, hoje é dia de lembrarmos que Deus derramou no dia de Pentecostes aquela promessa que era feita pelos profetas há anos. Joel dizia: vai chegar o dia que eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, eu darei do Espírito que habitará em vocês para sempre. O Pentecoste está entre as 7 festas que Deus marcou a história do seu povo. Deus é um Deus de festa. A gente pensa que às vezes Deus vem na nossa vida para acabar com a festa. Não, Deus vem tirar da nossa vida a festa que não presta, mas vem estabelecer alegria, celebrações, cânticos, júbilos, confraternização, dança. Deus vem fazer coisas lindas para marcar a nossa história. A primeira festa que foi estabelecida é da Páscoa. Todas essas festas, o povo que vivia distante da nação de Israel deveria vir para celebrar em Jerusalém. A festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, que é os pães ázimos, os primeiros frutos, que era a festa da colheita, quando celebravam ali. Hoje, a gente no Brasil não tem muito essa tradição, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, celebra o dia de ação de graça, que é essa festa de agradecimento pela colheita, pelos frutos da terra, pela prosperidade, pela alegria, pelo mantimento. Depois tem o Pentecostes, e ela está entre as 3 primeiras festas, e depois dela, do Pentecostes, as 3 últimas, que é a festa das trombetas, o dia da expiação, que é o dia de confessar pecado, e por último a festa dos tabernáculos, que até hoje o povo de Israel celebra, que é para lembrar que nossos antepassados viveram em tendas, em cabanas no deserto, para que a gente se alegre com a vida que Deus tem nos dado hoje. Mas vamos atentar para o Pentecoste, ou seja, o Pentecoste mostrado no Antigo Testamento, e muitas vezes alguns cristãos minimizam a importância do Antigo Testamento, pensando: não, o Antigo Testamento ficou para trás, agora eu quero saber só do Novo. Mas o Antigo só faz sentido se lermos a partir do Novo. Ao mesmo tempo, o Novo Testamento só faz sentido quando temos posse da Antiga Aliança. Por isso que a palavra de Deus lá em Timóteo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Então é Bíblia Sagrada como um todo. Algumas das coisas da Antiga Aliança se cumpriram na vida do Messias. Jesus vem e cumpre algumas coisas, e portanto aquelas sombras se tornaram agora vida. Vou te dar um exemplo. A Antiga Aliança, a nossa salvação, a nossa relação com Deus era condicional. Havia uma condição: se você obedecer, você será abençoado. E algumas dessas regras eram impossíveis, como eu disse, dos 10 mandamentos. Aí vem Jesus e cumpre a lei. Quando ele cumpre a lei, agora a promessa se cumpre, não porque eu fiz ou deixei de fazer, mas porque Jesus fez por mim. Fala assim: glória a Deus. Agora eu tenho a responsabilidade e a liberdade, porque não sou mais escravo do pecado, para viver a vida que Jesus tem para mim. Eu vou desenvolver minha salvação, porque a minha salvação é algo sobrenatural. Eu não seria capaz de merecê-lo, mas porque Jesus assumiu o meu papel naquela cruz, eu e você podemos viver a vida que Ele tem para nós.
Lá em Êxodo diz isso: se me obedecerem, cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdote. Êxodo 19. No 19 também, no verso 18 diz assim: todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se uma fumaça de fornalha, e todo o povo tremia muito. O som de trombeta ficava cada vez mais forte. E Moisés falou, e Deus respondeu no barulho do trovão. Depois também a gente vai ver em Deuteronômio, quando diz que Deus então as escreveu em tábuas de pedra e as deu a mim, os mandamentos de Deus. No Novo Testamento nós vamos ver aquele dia, era uma festa que todo judeu tinha de ir para Jerusalém. Amém? Deu para entender isso? Então o povo que tinha espalhado, nós acabamos de chegar, e boa parte das cidades evangelizadas estavam na Ásia, não mais em Jerusalém, não mais em Israel. Paulo saiu e passou por Éfeso, de Éfeso a Corinto, de Corinto foi para Filadélfia, depois ele foi para Esmirna, e a gente percorreu esse lugar nessa viagem agora. Mas esse povo que morava nessa região, quando chegava no dia de Pentecostes, todos eles tinham de vir a Jerusalém para prestar culto a Deus. O problema é que muitos desses que já estavam nessas nações estrangeiras não falavam mais o idioma, não sabiam falar mais o hebraico, não sabiam falar mais a língua dos hebreus. É mais ou menos assim: você tem um parente que mudou para os Estados Unidos, está lá nos Estados Unidos há muitos anos, os filhos nasceram, foram para a escola, foram alfabetizados em inglês, e eles têm o português porque às vezes o pai e a mãe conservam a língua dentro de casa. Mas depois os filhos desses filhos muitas vezes não têm, porque os filhos não falavam mais português, eles falavam inglês, é a língua deles, então eles deixaram de falar português. Era o caso dos judeus, eles vinham para celebrar o Pentecostes. E o que acontece ali? Diz assim: quando chegou, Atos do capítulo 2, o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa que estavam reunidos e sentados. Todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, de acordo com o Espírito, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E na consequência disso foi que aqueles que vieram de terras distantes começaram a ouvir das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua. Ou seja, Deus estava derramando de poder para eles testemunharem das grandezas de Deus. Quando eu e você recebemos o Espírito Santo, talvez a gente vai aprender a falar japonês ou inglês. Pode ser que Deus faça isso, porque Deus é Deus de milagres. Mas nós vamos aprender a falar a língua da nossa família, dos nossos amigos, a língua da sociedade que eu estou inserido, da cultura que eu estou colocado dentro, e vamos anunciar as grandezas de Deus. Lembra do Pedro? O Pedro, antes, quando Jesus estava sendo julgado, quando ele foi preso, o que Pedro disse? Você se parece com um deles? Alguém perguntou para Pedro, ele falou assim: não conheço esse povo. Pedro ficou com medo, e durante 3 vezes ele negou Jesus. Agora, nessa visitação do Espírito Santo, Pedro se levanta em ousadia e começa a pregar o Evangelho a todos em Jerusalém. O que aconteceu com aquele homem? Ele foi revestido de poder para poder falar sobre as grandezas de Deus. 3 coisas para a gente aprender hoje, para você sair daqui lembrando do dia de Pentecostes. A primeira é que é uma nova aliança de onde nasce a igreja. Não é possível eu e você sermos igreja sem o Espírito na nossa vida, porque o que comunica virtude com o seu irmão, o que traz comunhão, é porque só é possível ter comunhão com aqueles que têm o mesmo Espírito. A gente pode ter amizade, fraternidade, companheirismo com todas as pessoas, a gente pode ter bem-querer, a gente pode ter projetos juntos, mas comunhão, koinonia, é a palavra que significa a
aqueles que têm o mesmo Espírito. Ou seja, é o Espírito que está em mim, o Espírito Santo, que comunica com o Espírito que está em você, o Espírito Santo. Portanto, a nova aliança, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com a nossa relação com Deus, onde vai brilhar. Ela lhe nasce a igreja. O Espírito Santo é o testemunho de que agora eu pertenço a Jesus, porque é Ele que me convence. Quanta gente com crise de identidade, quanta gente cheia de mim, porque eu estou desse jeito, a minha vida é um caos, porque eu fui rejeitado no ventre da minha mãe, eu descobri que o meu pai e minha mãe não me queriam. Deus te quis, e você está aqui hoje porque você é projeto de Deus, e não projeto de quem quer que seja. Você está aqui hoje porque Deus te amou, não é porque sobrou alma no céu, e de repente por um lapso do universo você passou a existir, não, foi porque Deus te planejou. Pode ser que ninguém te quis, mas Jesus, desde a eternidade, sabia que você receberia do Espírito dele e viveria todo o projeto que ele tem para a sua vida. Então, pelas misericórdias de Deus, se você tem o Espírito de Deus, para se desculpar com aqueles que um dia falaram contra você. Porque eles dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo. Para. Sabe o que Jesus disse que você é? Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Você é meu filho, a minha filha, e quem tem todo o prazer. Você é como menina dos olhos do Senhor, e o maligno não pode tocar. Fala assim, glória a Deus. Então há uma aliança que nasce a igreja, e esse Espírito testemunha. Não é porque eu faço parte do Sal da Terra, que eu frequento o culto, que eu sou de Deus, não, é porque o Espírito me testifica quem eu sou. E por isso agora eu entendi que eu sou parte da família, que eu tenho um compromisso com a família. Depois a gente vê que somos revestidos de poder. E às vezes a gente pensa, que esse poder é apenas para que eu possa vencer meus inimigos. Isso também vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo, o Satanás não toca. Não vai valer sobre você mal olhado, feitiçaria, macumbaria. Não vai valer sobre a sua vida nem mau agouro. Sabe por quê? Porque você é forte? Não, porque o Espírito de Deus habita em mim. Eu estou selado. O que é um selo? O selo é a garantia que eu sou inviolável. Amém? E o que vai acontecer? Eu tenho poder para ser e, portanto, fazer. Há uma crise de muita gente dizendo: não, é que na igreja muita coisa, a gente tem que só ser. Jabuticabeira por quê? Porque é da jabuticaba. Uma vez que eu sou de Deus, eu sou discípulo de Cristo, o que vai gerar a partir disso na minha vida? A vida de Cristo. E qual é o comando dele para os discípulos? Façam outros discípulos. E como é que a gente faz outros discípulos? Nós nos relacionamos, chamamos eles para viverem conosco, nós testemunhamos de como enfrentamos a crise, como levamos o nosso casamento, como criamos os nossos filhos, como lidamos com o nosso dinheiro, como somos solícitos uns com o outro, como cuidamos uns dos outros, como nós desafiamos uns aos outros a crescermos e amadurecermos. Por isso, nós temos uma agenda que a gente se reúne como culto, com a família como um todo. Hoje é o nosso 6º horário. Tive o privilégio de estar compartilhando em 4 desses 6. Sabe por quê? Porque eu quero ver a sua vida transformada, curada. Eu quero ver a sua vida impactada pelo Espírito Santo de Deus. Então não há como eu olhar para a vida e dizer: eu só quero curtir a vida. Não, a minha vida vai fazer com que eu gere os frutos próprios de quem eu sou. Você é filho de Deus? Quem é? Então haja e frutifique conforme os filhos de Deus. Então isso me leva a fazer outros discípulos. E para a gente finalizar, testemunha através do fruto. Se eu sou jabuticaba vou produzir. Se eu sou de Deus, coisas de Deus eu vou produzir. E qual é a consequência do Espírito estar na minha vida?
Uma vida cheia do Espírito Santo é evidenciada pela transformação de caráter e de testemunho. Portanto, não tem jeito de eu dizer que sou de Jesus e continuar na mesma vida sem vergonha que eu vivia, no adultério, na prostituição, na mentira, na soberba, na ganância, na miséria. Agora eu sou de Jesus, a minha vida mudou, e eu vou revelar fruto dessa vida que eu tenho. Então a sua relação tem que ser transformada, seu casamento tem que ser transformado, a criação dos seus filhos precisa ser impactada, como você lida com o seu dinheiro, você precisa demonstrar isso, você tem que ser fiel. E aonde a gente aprende sobre isso? Quando a gente lembra do fruto do Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz o quê? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso aqui não trata de características da minha personalidade, porque às vezes a gente lê isso e fala, até que eu sou uma pessoa alegre, mas eu tenho muito problema com domínio próprio, que eu perco a paciência, eu sou estourado, lá na minha família todo mundo é destemperado. Não, o fruto do Espírito é no singular. Uma vez que o Espírito de Deus está na minha vida, eu vou revelar quem eu sou, vivendo uma vida de amor. Primeiro, não trata aqui apenas do amor romântico, porque esse amor romântico, talvez você já tenha dito eu te amo para outras pessoas, e num determinado momento você diz, o amor acabou. Esse amor é lá de Coríntios, quando Paulo diz que o amor jamais acaba. Por quê? Porque amor do fruto do Espírito na minha vida é a essência de Deus. Deus é amor, e porque agora Deus habita em mim, na minha essência também tem amor. Depois ele diz alegria, e alegria aqui não tem a ver com a euforia do dia bom, dos aplausos, da cachaça na cabeça, do baseado fumado, não tem nada a ver com isso. Não é alegria em que eu tenho que agir para que eu possa me tornar alegre ou demonstrar um sorriso, mais uma pílulazinha para mais sorriso, mais outra para outro sorriso. Não, aqui está dizendo, eu sou alegre porque o Espírito de Deus habita em mim. Então a palavra de Deus diz, alegrai-vos. Uma vez mais digo, alegrai-vos. Então alegria não tem condição para me alegrar. Eu sou uma pessoa de alegria. Primeiramente porque agora o meu nome está escrito no livro da vida. Já não preciso mais temer a morte, porque agora Deus me chamou para a vida que Ele tem para mim. Depois diz paz. De novo, paz não tem a ver com trégua. Às vezes a gente imagina que paz é a ausência de conflito, e a Bíblia diz não, é no meio à guerra, a conflitos, a dificuldades, a embates, mas eu estou em paz. E por que eu estou em paz? Porque eu sei quem cuida de mim. Eu sei que eu não estou sozinho, que Deus nunca vai me abandonar, que as pessoas podem ir embora, mas Jesus jamais me abandonará. Eu sei que a obra que Ele começou na minha vida, Ele vai terminar. Estou em paz. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá sono de descanso aos justos. Sabe por que tem muita gente dando piorra? Uma vez conversando com uma psiquiatra, ela dizia para mim, mas tem no meu consultório é crente. Crente está tudo surtando. Sabe por que muitas vezes muitos dos nossos irmãos estão surtando? Porque apesar de terem tido um encontro com Jesus, querem continuar numa vida de pecado. E sabe com o que acontece com quem tem a experiência com Deus e quer viver na vida de pecado? Tormento. Porque o Espírito é aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes eu estou achando que apenas uma pílulazinha a mais ou a menos vai fazer com que o meu coração acalente. Não vai. Talvez o que está precisando na minha vida é confessar o meu pecado, abandonar o caminho mau e me entregar ao caminho de Jesus. Aliás, a palavra de Deus diz que enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos, o salmista diz, se apodreciam dentro de mim. Então tem muita gente apodrecendo por dentro, literalmente, porque está tentando seguir a Jesus e seguir numa vida de pecado. Abandona seu pecado, confessa,
e diga: Deus, eu quero teu caminho de santidade, integridade, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Depois ele fala de paciência, de amabilidade, bondade, fidelidade. A amabilidade é aquela pessoa que é gentil, é amável. Tem muita crente iracundo, tá? Faz cachorro latindo o tempo inteiro. Fidelidade, sabe o que é? Os mais antigos aqui conhecem balança. A balança tinha um peso de um lado, você punha o produto do outro. Não é isso? Você ia para a feira, quero meio quilo de tomate. Então ele pegava lá o peso fiel de 500 gramas e você colocava do outro lado da balança o produto que você queria. Você tem sido o peso da balança no seu casamento, sua vida com Deus, seus dons, seus talentos, aquilo que Deus depositou na sua vida? Você tem sido fiel a colocar em prática? Você tem amado a comunidade? Você tem exercido seus dons? Tem sido fiel no seu dinheiro? No investimento que você pode? Não é aquilo que dá para não, é aquilo que Deus falou com você. Não é o que as pessoas disseram para você, é o que o Espírito está te incomodando e que muitas vezes você está resistindo. Seja fiel. Seja fiel à voz do Espírito Santo. Fala com Ele. E aí ele fala de mansidão. Mansidão não é a pessoa folgada. Tem gente que é folgado, não é? Ah, não, sou uma pessoa mansa. Não, é folgado. Está achando que vai cair pão do céu. Já caiu, não vai cair mais. Agora vai trabalhar, vagabundo. Não, eu vivo pela fé. Na fé de quem? Porque digno é o trabalhador do seu salário. Deus tem chamado trabalhadores. Domínio próprio. Deixa eu te dizer, há sempre um enviado do capeta para te desestabilizar. E tem milhares de anjos que muitas vezes toma forma de gente para que a gente destempere. E aí a palavra de Deus diz: se o Espírito estiver na sua vida, domínio próprio. Não é de acordo com as circunstâncias favoráveis. É quando vier aquele Satanás te azucrinar, você fala assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou responder o mal com o bem. Eu não vou deixar que as circunstâncias deformem quem eu sou, porque o Espírito Santo vai me conduzir.